Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu quisemos assinalar não os 200, mas os 201 anos de nascimento de Fyodor Dostoiévski, o grande romancista russo do século XIX, que certamente todos os nossos ouvintes, se não leram algum livro da sua obra, pelo menos já devem ter ouvido falar. Para isso, convidámos um amigo nosso, formado em Filosofia e alfarrabista, o Tim Bobon, para nos vir falar sobre este autor. Podemos garantir que o seu contributo foi absolutamente magistral e merece ser ouvido com toda a atenção. Dostoiévski é um daqueles romancistas cuja profundidade não deixa os seus leitores indiferentes. Por isso, fiquem connosco até ao fim e partilhem o episódio. Esperemos que gostem. Olá a todos e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo está o Vasco. Vasco, tudo bem? Olá, Bernardo, ótimo, obrigado. Tínhamos combinado não fazer mais esta pergunta inicial. Pronto, mas era para testar, para ver o que é que acontecia. Ótimo. Bom, hoje, também por isto, mas também por outro motivo, como já vão ver a seguir, temos um episódio especial. E é um episódio especial porque tratamos de um dos autores que o Vasco e eu mais gostamos, e também porque temos connosco um convidado que nos vem falar desse autor, que iremos apresentar já dentro de breves instantes. Em relação ao tema deste podcast, nós gostaríamos de ter publicado o episódio no ano passado, ou seja, em 2021, para celebrar como deveria ser os 200 anos do nascimento do grande romancista russo do século XIX, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Infelizmente não nos foi possível, mas pensando melhor, até pode ser interessante, porque não deve haver mais ninguém que se tenha lembrado de celebrar os 201 anos em vez dos 201 anos, em vez dos 200 anos, digo, por isso temos aqui alguma exclusividade, diria. Bom, como dizia há pouco, temos connosco um convidado para nos falar sobre este tema, que é o Carlos Bobon, conhecido também por Tim Bobon. O Tim é formado em Filosofia, é alfarrabista e já agora aproveitamos também para fazer publicidade à sua livraria, que é a Livraria Bizantina, que fica na Rua da Misericórdia, ao lado da Igreja de São Roque. E também, desculpa interromper-te, e também na Rua das Portas de Santo Antão. Tem duas. Tem duas Lojas, só duas livrarias. Tem muito por onde escolher. É ainda crítico literário, sendo que atualmente escreve crónicas para o jornal online Observador. Tim, muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Ora obrigado eu. Muito bem. Então, uma das razões pelas quais nos pareceu óbvio convidar-te para nos falar sobre Dostoiévski e a sua obra, naturalmente, foi o facto de ter escrito precisamente um artigo em novembro do ano passado intitulado Dostoiévski há 200 anos a atormentar-nos a consciência. Então, antes de aprofundar sobre a obra deste autor, que, como disseste, é capaz de nos atormentar a consciência, temos uma tradição neste podcast que é a de conhecer bem o autor e a sua circunstância, neste caso a Rússia do século XIX. Portanto, começávamos por te perguntar quem é Dostoiévski, qual o seu contexto social, geográfico, político, o que é que nos podes dizer sobre isto, Tim? Sim, o Dostoiévski é um escritor russo do século XIX e isso tem implicações bastante diferentes daquilo que significa hoje em dia dizer que alguém é russo, ou espanhol, ou francês, ou o que quer que seja, porque a Rússia do século XIX é um lugar muito mais distante do resto da Europa do que hoje em dia é possível nós percebermos, quase. Há dois sítios, e até por isso são duas, não sei se por isso, mas que também dão duas literaturas muito impressionantes, que é a América e a Rússia, que estão no século XIX, estão numa situação um bocadinho peculiar, porque é sítios que estão a avançar rapidamente para os grandes palcos da política e do mundo intelectual, mas ao mesmo tempo ainda conservam umas tradições que para a Europa são um bocadinho canhestras. E isso na Rússia é muito notório.
a Rússia está a acabar de libertar os servos da gleba, quer dizer que é uma coisa, está no fundo a acabar com o feudalismo, que na Europa acabou na Idade Média, não é? Por isso, em certo sentido, tem uma estrutura económica arcaica, podemos dizê-lo, uma estrutura económica que é completamente diferente daquilo que se vê na Europa. Depois tem um cruzamento ali entre uma série de povos com tradições diferentes, mas que ao mesmo tempo sempre fascinaram a imaginação europeia, quer dizer, ali na Europa Central, aos cossacos e tudo isso, que militarmente, até pelos uniformes muito garridos, etc., sempre animaram a literatura europeia. Há aquele cruzamento com os hunos, há a Sibéria, não é? Com umas condições agrestíssimas. Há o facto de o Napoleão, o invencível Napoleão, ter ido à Rússia e de repente enfia-se lá num buraco e aquilo que parecia um sítio atrasadíssimo acaba por derrotar a vanguarda europeia no género militar. Por isso, a Rússia do século XIX é um sítio estranho, é um sítio que se percebe que seja muito magnético por toda a gente, porque tem uma ortodoxia religiosa diferente, é um sítio desconhecido, mas que ao mesmo tempo está a avançar depressa e a pôr-se no mapa. É um sítio que tem, e isso vamos ver que vai ser muito importante, é um sítio muito bilingue, quer dizer, a corte fala francês perfeitamente, os russos aristocratas, que muitas vezes até são mais ucranianos do que russos, mas falam francês entre eles, não falam de todo russo, e isso facilita muito depois a aproximação à Europa. Por isso estão ali naquela situação estranha que se vê também na América, por exemplo, quando o Benjamin Franklin vem como embaixador para Paris, que é gente ao mesmo tempo suficientemente civilizada para privar com o mundo cultural e político importante, mas que ao mesmo tempo conserva um certo exotismo, e isso fará muita diferença nos olhos da Europa para a Rússia, e faz também muita diferença naquilo que são os escritores russos, quer dizer, o Dostoiévski, como mesmo o Tolstói, mas o Dostoiévski principalmente encarna ali uma personagem que para a Europa é completamente exótica, é um tipo ao mesmo tempo assim meio que está ao corrente daquilo que são as tendências da época. Ele vai para a Sibéria porque é preso, porque se envolve ali numa conspiração meio anarquista, meio socialista, com aquela misturada típica do século XIX, dos leitores do Proudhon e do Bakunin, etc. É uma pessoa que tem este lado, mas ao mesmo tempo é um jornalista que puxa muito para uma espécie de literatura de cordel, muito dramática, muito tensa o tempo todo, que era uma coisa mais típica de uma literatura mais popular. Então tudo isso faz do Dostoiévski assim uma personagem exótica, no fundo, quer dizer, e muito, muito atrativa e muito sedutora para toda a gente. Ele teve uma experiência horrível que ele teve perante um pelotão de fuzilamento depois desta conspiração assim, universitária. Era uma coisa pouco importante, mas ainda assim, até por isso se viam os estranhos costumes da Rússia, considerados muito bárbaros, que era assim, uma conspiração de estudantes, como aquelas que nós vemos nos livros do Essa, a falar dos universitários de Coimbra, em que o Antero ia para o meio da ponte e dizia: Deus, se existes, fulmina-me. Quer dizer, isto na Rússia, uma blasfémia deste género, era capaz de levar um tipo para um pelotão de fuzilamento. E foi o que aconteceu a Dostoiévski. E eles, a certa altura, era assim uma espécie de moda que funcionava quase como uma terapia de conversão, que tinha a mania de fazer os falsos fuzilamentos. Então ele esteve diante do pelotão de fuzilamento, encostado à parede, e depois
assim mesmo na hora da morte, recebe a notícia de que tinha sido indultado e a pena comutada para 10 anos na Sibéria. E então ele lá teve 10 anos na Sibéria, onde as condições eram dificílimas, e isso acabou por ter muita influência também naquilo que foi de facto o Dostoiévski e aquilo que nós conhecemos da sua obra. Isso Tim, leva-nos para deixa-me. uma... diz, Ah, Bruno. acho que ias fazer a mesma pergunta, mas se quiseres, avança tu, Vasco. Eu ia basicamente pegar aqui nisto, em duas coisas que o Tim deu na sua resposta. Por um lado, quando nos falaste de Tolstói, e eu aqui ia partilhar que nós já falámos num episódio sobre Tolstói. Na altura apresentámos o livro Guerra e Paz. E na altura o que nós tentámos explicar aos nossos leitores, pronto, leitores, no caso, ouvintes, leitores ainda não, talvez um dia, mas o que explicámos aos nossos ouvintes foi que Tolstói, se calhar, do ponto de vista formal, se calhar é eventualmente um melhor escritor, por outro lado, é um mestre da palavra, não é? Mas por outro lado, Dostoiévski parece-nos, pelo menos eu sinto isso, Dostoiévski parece que consegue atingir recantos mais profundos, mais escondidos da alma humana, da sua natureza, da sua psicologia, e portanto ia-te perguntar, por um lado, como é que comparas os dois, ou até com outros grandes autores daquele século, como Gogol ou Turgenev, e também, já que falaste também na tua resposta da experiência da terapia de conversão do pelotão de fuzilamento e depois da comutação em pena na Sibéria, se nos conseguias traçar aqui em linhas gerais as grandes fases da sua escrita e como é que se caracterizam. Pronto, não sei se são demasiadas perguntas. Não, pronto, eu vou tentar responder. Em relação ao jogo Tolstói versus Dostoiévski, eu não diria exatamente que o Dostoiévski seja mais profundo ou que atinja algumas profundezas que o Tolstói não atinja. Eu acho que há um género de escrita inegavelmente diferente. O do Tolstói é mais educado, digamos assim, mas também tem muitas coisas muito impressionantes. Quer dizer, acho que acaba por se... O Dostoiévski é um escritor mais carregado, eu até diria mais óbvio, e acho que por isso é que se calhar também o Dostoiévski acaba por ser um escritor muito importante para quem está a começar a interessar-se por literatura, e é daqueles escritores muito óbvios. Há assim alguns escritores com quem isso é muito claro, quer dizer, quando nós lemos o Oscar Wilde, há ali aquela graça, aqueles trocadilhos, o chamado wit do Oscar Wilde, que é muito óbvio e que torna fácil de perceber porque é que aquilo é boa literatura, não é? No Dostoiévski também acontece muito isto, quer dizer, é um escritor muito carregado. Nós vemos que os dilemas são dilemas muito grandes, o que tratamos é de grandes dramas, hipóteses filosóficas óbvias, aquela toada febril que dá sempre o ar de quem está a navegar no psicológico e em águas pouco exploradas, e por isso tudo isso lhe dá, é verdade, um ar que depois não é só um ar, claro, mas quer dizer, a profundidade do Dostoiévski, eu acho que em certos sentidos é mais óbvia. Depois, mais para a frente, também acho que vamos falar sobre os sentidos em que não é tão óbvia, mas no Tolstói a coisa é um bocadinho diferente, porque o Tolstói domina mais a arte narrativa, de facto, ou pelo menos a narrativa do Dostoiévski é mais uniforme neste sentido, quer dizer, é aquele género. Ele está a fazer romances psicológicos, como se dizia numa expressão que hoje em dia já é um bocadinho datada, já não se usa muito nos
nos estudos literários, mas aí nos anos 20, etc., usava-se muito a ideia de romance psicológico, como o que interessa é a progressão do que vai na nossa cabeça, e o Tolstói não é assim. O Tolstói também tem exterior, não é? O Tolstói sabe usar momentos à partida superficiais para criar algumas tensões mais subtis que o Dostoiévski nunca usa, quer dizer, é um romance de outra ordem. Mas não sei se vocês leram aquele ensaio do Isaiah Berlin, do Ouriço e a Raposa, que é um ensaio sobre o Tolstói, com a ideia de que o Tolstói, o ensaio do Isaiah Berlin parte de um dito clássico famoso, que é o dito de que a raposa sabe muitas coisas, mas cuidado com o ouriço, porque o ouriço sabe apenas uma, com a ideia de que pega também, né, naquele aforismo clássico conhecido também do cuidado com o homem de um livro só, no sentido de que aquele que trata de uma coisa, trata de uma maneira mais profunda, e o Isaiah Berlin, que é um escritor do pluralismo, no fundo, o que diz é que o Tolstói era uma raposa convencida de que era um ouriço, e que por isso tenta falar de um assunto, tenta ser assim meio monotemático, no sentido de ou da grande história, depois numa fase posterior da grande religião, mas que ao mesmo tempo tem um feitio que foge sempre para a diversidade, e que isso acaba por fazer dele um escritor mais profundo, paradoxalmente, porque ao mesmo tempo que tenta fuçar neste tema importante, quer dizer, o feitio dele tendente a encontrar as várias coisas é quase como se trouxesse novas opções que dificultam a chegada a este ponto principal. E isso, eu acho que, embora eu não concorde, pelo menos a 100%, com a interpretação que o Isaiah Berlin faz do Tolstói, e sobretudo com o resto do ensaio faz uma comparação entre o sentido de história no Tolstói e no Joseph de Maistre, e eu acho que a comparação que o Isaiah Berlin faz é um desastre, mas no sentido do Tolstói há uma parte que é verdade, que é, de facto, o Tolstói traz sempre uma diferença que nos obriga a pensar, quer dizer, o que é que faz com que situações que nos parecem iguais sejam tantas vezes diferentes e levem a resultados diferentes. E isso dá uma grande profundidade à sua obra, quer dizer, quando nós temos no princípio da Ana Karenina aquela primeira paixão que a própria Ana condena, e depois vemos lá cair numa situação que é exatamente igual, a ideia é pensar ali o que é que houve aqui de diferente que leva a que a reação dela seja numa situação e noutra tão dispara. E isso aí é muito interessante no Tolstói, porque é sempre feito a partir de fora. Quer dizer, o que é que leva o Príncipe André a fascinar-se com o Napoleão e ao mesmo tempo lutar contra ele, tudo aquilo é feito de tal maneira que isto é, há também na mente humana uma tendência para tornar as coisas mais grosseiras, para nós não percebermos exatamente as implicações daquilo que estamos a dizer, e isso vê-se muito quando nós estamos a discutir, não é? Quer dizer, falamos com alguém, damos um argumento que nos parece definitivo e parece que a pessoa tem ali uma resistência qualquer àquilo que nós estamos a dizer. Quer dizer, o que é que há aqui que faz com que isto não seja exatamente igual? O que é que faz com que a mensagem não passe exatamente de mim para ele? O que é que há aqui que provoca esta resistência? E isto no Tolstói é muito explorado, e é explorado a partir de fora, que é o interessante, quer dizer, é sempre de alguém que está a ver, não é como no Dostoiévski que nós estamos de dentro, não é? E por isso eu não diria exatamente que o Tolstói fosse menos profundo que o Dostoiévski. Acho que é uma profundidade feita narrativamente
feita a partir do outro lado e virada para outros assuntos, ou pelo menos para outras maneiras de chegar aos assuntos. De qualquer maneira, a profundidade do Dostoiévski não fica em causa com isto, é de outra ordem, é da ordem de procurar saber, quer dizer, procurar ver o que é que na nossa consciência nos impede de aderir àquilo que é esperado dela, no fundo. E isto acontece tanto para os casos bons como para os casos maus, não é? Tanto acontece nos irmãos Karamazov, quando temos um irmão que, no fundo, na estrutura do romance, os irmãos Karamazov estavam planeados para terem continuidade e acabar num regicida, quer dizer, numa personagem que começa como quer dizer, agora falta-me a palavra, não é monge, mas é o irmão. O Alyosha. Sim, começa como noviço. Começa como noviço, exatamente. Ele começa como noviço e a ideia era ele seguir o caminho dele até ele se tornar um regicida e um revolucionário que mata, não é? Quer dizer, o que é que na consciência de um noviço o impede de se tornar aquilo e faz com que ele derrape para o outro lado? E isto é uma ideia constante no Dostoiévski, tanto para o bem, o que é que nos impede de chegar ao bem neste caso, como no caso do Crime e Castigo, o contrário. O que é que eu, que quero fazer um crime para provar que tenho uma consciência napoleónica e que sou capaz de matar uma velha, o que é que depois faz com que eu me acuse, não é? E pronto, é uma profundidade de sentido diferente neste quer dizer, são temas diferentes, etc. Apesar de serem escritores que se admiravam bastante, é engraçado e é bonito também, porque não é muito comum, e sobretudo não é comum o Tolstói admirar alguém. Até há uma graça que o Tolstói, que se contava sobre o Tolstói e a relação dele com Deus, e disse, a relação de Tolstói com Deus é esquisita, porque aquilo faz sempre lembrar dois ursos dentro da mesma jaula, quer dizer, que o Tolstói se achava um homem como Deus, não é? E por isso era raro o Tolstói de facto admirar alguém. Pronto, quanto à segunda questão, que era a questão das fases, das grandes literárias. fases. Sim, é assim, eu não sei se sou a pessoa mais indicada para falar sobre as fases literárias do Dostoiévski, sobretudo porque eu não gosto muito de ligar essa ideia das fases e porque acho que realmente há ali uma cisão grande, óbvia, na questão da Sibéria, que é também uma cisão que não tem necessariamente que ver com a Sibéria. É a altura em que ele encontra o seu estilo, em que aquilo realmente passa uns romances que não podem ser escritos por mais ninguém, em que é diferente de tudo o que há na literatura do século XIX, em que parece muito mais selvagem, mas ao mesmo tempo se vê que é mais trabalhado, porque o que acontece é que ele deixa um romance mais convencional, mas depois, fora isso, aquilo que eu vejo é um Dostoiévski sempre à procura de perceber os mesmos temas, quer dizer, de perceber como é que é possível eu ter a certeza sobre a minha vida, sobre aquilo que devo fazer na minha vida, como é que é possível eu arranjar alguma moral se não tenho Deus, e isso, pronto, e todos os romances acabam por ser quase como se fosse perspectivas diferentes sobre estas perguntas, quer dizer, nós podemos olhar para o jogador como uma tentativa de nos pormos nas mãos do destino, podemos olhar para os irmãos Karamazov como, e aí para os próprios irmãos, como três tentativas de nos pormos nas mãos de coisas diferentes, ou do princípio do prazer, ou do princípio ético, ou do princípio religioso. Podemos tentar olhar para o Crime e Castigo como uma tentativa
de olhar para este problema de como é que eu me devo portar a partir do ponto de vista, que era um ponto de vista muito romano, que é recuperado pelo Napoleão, que é do ponto de vista da glória, quer dizer, se eu vou sobreviver como um grande homem, isso serve para me dar, para dar sentido à minha vida. Acho que mais do que fazes, os romances acabam por ser uma espécie de topografia de todas as maneiras de eu tentar responder à minha vida e de tentar responder a este imperativo que nós temos todos, que é o de querer que haja verdade na nossa vida, não é? E querer que as coisas sejam feitas da maneira que devem ser feitas. E pronto, acho que é aquilo que se vê no Dostoiévski é um homem que percebe que nós não nos contentamos com fazer as coisas arbitrariamente ou porque podemos fazê-las. Quer dizer, porque é que as coisas se fazem? E isto é sempre a grande pergunta dele e é aquilo que o torna quase obsessivo e que torna os romances tão obsessivos, também tão angustiantes. É quase a falta de uma resposta para isto. Tinha só uma pergunta, estes exemplos que deste agora são tudo romances, chamemos-lhe pós-Sibéria, ou pós-exílio, porque eu também nunca se fala na Sibéria, mas ou seja, em relação aos primeiros romances, eu li uma biografia, enfim, na única biografia que li dele, e o que não significa que esteja certo, mas que o início de carreira é que seria muito influenciado por Gogol. Eu nunca li Gogol, portanto também não sei exatamente o que é ser influenciado por Gogol, mas, ou seja, é um tipo de romance diferente. Existe essa procura pela verdade, essa procura do sentido próprio da existência nos primeiros romances? É assim, eu diria que sim, embora de uma perspectiva mais ingênua, não só do ponto de vista formal. O Gogol é um escritor muito, muito diferente do Dostoiévski, é mais um escritor mais civilizado no sentido francês do termo, quer dizer, é um escritor mais à francesa e que quer dizer, é mais contido, tudo isso, e o Dostoiévski, ali, aquele princípio, eu diria que as questões são as mesmas, o que o torna menos interessante é, por um lado, há um lado magnético no Dostoiévski, que é o facto de aquele estilo obsessivo, repetitivo, aquela tensão de nós não sabermos o que é que vai acontecer e de sabermos que qualquer personagem a certa altura pode virar um enredo porque tem um acesso de loucura, um rebate de consciência. Esse lado que existe não se coaduna com a contenção mais formal que o romance do princípio tem, e que por isso, quer dizer, há ali uma parte do estilo de Dostoiévski que é muito importante para passar a mensagem e que ainda não existe, por isso acaba por ser um bocadinho menos interessante. E por outro lado, também há uma certa influência política e uma certa ingenuidade, quer dizer, que é na questão de o mais interessante do Dostoiévski é a ideia de que, pronto, libertaram-nos a consciência, libertaram-nos os escravos, libertaram-nos tudo, estamos livres, mas e agora o que é que fazemos? E eu quero saber o que é que posso fazer, não é? E no princípio ainda há uns resquícios da ideia de que não estamos livres, precisamos nos libertar e isso vai ser bom. O que é interessante no Dostoiévski, e neste sentido ele foge um bocadinho ao romance típico do século, pelo menos do princípio do século XIX, o que é interessante é esta ideia, é esta consciência de que a liberdade exige mais qualquer coisa, não é? Não acabou quando chegámos à liberdade. Nós agora somos os que temos de viver com a liberdade e queremos fazer alguma coisa e não sabemos o que é importante fazer. E por isso os romances do princípio, como ainda têm uma certa ingenuidade nisto, de que há alguma coisa para alcançar, alguma coisa que se pode alcançar ou politicamente ou moralmente ou qualquer coisa, acaba por não ter tanto interesse. Mas ainda assim, pronto, eu acho As Noites Brancas um bom romance, mas não tem aquele vigor dos outros, mas sim,
Curiosamente foi o único da primeira fase que li, foi o Noites Brancas. Mas agora, entretanto, acho eu, pelo menos tenho ideia que é um evento importante, um acontecimento importante na vida dele, quando vai para a Sibéria, também toma contacto, ou não sei se pela primeira vez, mas certamente de uma maneira mais aprofundada com o Novo Testamento. Salvo erro, ele é oferecido um Novo Testamento quando ele está a caminho do exílio, e há pouco falámos sobre isso antes de começar a gravar, de que dos dois grandes romances deles, pelo menos grandes no sentido de extensão, que é Os Demónios e Os Irmãos Karamazov, têm como epígrafe duas passagens do Evangelho. Salvo erro, dos Irmãos Karamazov é o grão de mostarda que, se não morrer, não dá fruto, e nos Demónios tem a ver com é o da vara de porcos, não é? Para quem Jesus lança o demónio, ou melhor, permite que o demónio entre na vara de porcos, que se lançam esses sim por um penhasco. Enfim, são dois exemplos, mas e tem também um pouco a ver com esta questão da consciência que falávamos há pouco, e que é também algo que eventualmente poderá marcar o próprio leitor, ou atormentar, como dizias no título do teu artigo. Qual é a importância, em primeiro lugar, na vida de Dostoiévski, desta presença do Evangelho, e o que é que isto também impacta no leitor? Porque de alguma forma Dostoiévski, quando se lê, é difícil não ser indiferente para quem o lê, e acreditamos que nestes romances mais tardios isto poderá ter a ver com a influência que o próprio Evangelho teve na vida do autor. Portanto, se puderes falar um pouco acerca disso, agradecemos. Sim. É um tema, não é muito fácil falar e se calhar explicar aquilo que eu acho que acaba por ser o que mais me impressiona, pelo menos a mim, na relação do Dostoiévski com o Evangelho. Mas vou tentar a mais famosa das situações ou da relação do Dostoiévski com o cristianismo, e não tanto com o Evangelho, é quando se conta a parábola do Grande Inquisidor, não é? Em que a ideia de que Jesus teria vindo à Terra e seria preso pelo Grande Inquisidor. Esta ideia é mais ou menos comum, e quer dizer, vê-se na literatura mais anticlerical desde todos os tempos, mas particularmente com o Voltaire, por exemplo, na ideia do ingênuo, que não é exatamente um Jesus, mas faz a mesma figura, que é de que se aquilo que está certo viesse à Terra outra vez, a Terra estaria tão pervertida que não o reconheceria. Mas o que é engraçado no Dostoiévski é que não é isso que ele põe. Ele põe um ponto a seguir, que é o Inquisidor reconhece Jesus, e ao mesmo tempo, reconhecendo, vê a necessidade de prender e explica a Jesus porque é que o prende. E isso aí eu acho que funciona quase como não gosto de dizer metáfora, mas não arranjo outra palavra melhor agora, mas para a relação do Dostoiévski com o Novo Testamento e com o cristianismo em geral, que é, há uma forma estranha e pesada, mas que ao mesmo tempo é muito forte, de olhar para o cristianismo, que é do cristianismo como uma coisa certa, mas que ao mesmo tempo me está vedada. É aquilo, no Kierkegaard vê-se muito isto, tanto no Temor e Tremor, como no conceito de angústia, mas que é esta ideia de que, no fundo, Jesus, quando vem e age como Jesus, não é? Está a mostrar que é possível um homem agir assim, mas ao mesmo tempo eu não consigo exatamente agir como Jesus, não é? E isso torna a relação dos homens com o cristianismo, ou pode tornar a relação dos homens com Jesus, ao mesmo tempo uma relação muito angustiada, que é ao mesmo tempo que
eu reconheço a possibilidade de agir assim e vejo que é possível e que isto é verdade e que isto acontece, eu ao mesmo tempo estou longe disto e não consigo chegar lá. Por isso, a verdade, ao mesmo tempo, é uma revelação que me impede de agir normalmente, porque eu já vi que é possível agir bem, eu vejo que aquilo é o bem, mas ao mesmo tempo eu não chego lá e por isso transforma-me em pior. E isto no Dostoiévski acaba por ser um dos pontos mais angustiantes dele e um dos pontos em que eu acho que a relação com o Novo Testamento acaba por ser mais impressionante, que é, se por um lado há toda aquela versão que se vê do Raskolnikov com a prostituta e aquele lado de o cristianismo que se encontra nos pecadores, etc., há ao mesmo tempo esta mancha de inacessibilidade que também é muito forte, de eu não chegar a Deus, de ver Deus, não lhe conseguir chegar, e isso, nesse sentido, a revelação de Deus acabar por ser mais perigosa do que propriamente benéfica. No fundo, é este o sentido daquilo que o Inquisidor está a dizer, não é? O Inquisidor reconhece que ele é Jesus, reconhece que tudo aquilo que ele está a dizer está bem, mas também reconhece que se Jesus vem e se mostra agora, isso acaba por se tornar um problema para os homens, e isso com o Dostoiévski acontece, quer dizer, aquela revelação do Novo Testamento é a revelação da miséria dele e de uma miséria de que ele não consegue sair. Isto é, a tradição do homem miserável é uma tradição comum na literatura cristã. É a ideia de Pascal, das duas naturezas, da besta e do anjo que vivem dentro do homem, tudo isto é uma ideia comum. Mas o processo normal é a ideia de que a revelação nos vai mostrar que é possível vencer a besta. Mas o que acontece com o Dostoiévski é que também ele também põe a possibilidade de a revelação acirrar a besta, quer dizer, mostrar que por eu não chegar lá, isso, ou melhor, que a presença de Jesus não implica necessariamente a minha vontade de ser mais como Jesus, pode trazer um desalento, e isso, pronto, eu acho que é muito impressionante e é aquilo que mais atormenta, no sentido de, quer dizer, querendo aqui responder à tua pergunta de o que é que atormenta nesta relação e o que é que atormenta a consciência. Eu acho que isto é particularmente pesado. Sim, e é curioso também para quem nunca tinha lido os Irmãos Karamazov, porque o personagem que conta a história do Grande Inquisidor é um dos irmãos, portanto, é o Ivan Karamazov, que é o do meio, que vive precisamente essa tensão, não é, na sua própria vida. Mas uma das coisas que me impressiona, estava agora a lembrar-me que o irmão Karamazov, às tantas, enfim, já não me recordo bem em que momento, mas ele diz uma coisa que impressiona muito, que é: se Deus não existir, então tudo é possível, que é uma frase aparentemente muito simples, mas que é de uma grande profundidade. E aqui a questão é, ou seja, de onde é que vem essa frase, não é? Vem da própria experiência do autor, é o autor que está a fazer uma crítica ao ateísmo, porque o Dostoiévski também tem nos seus romances, e enfim, talvez até de forma mais patente nos Demónios, também consegue, enfim, vou dizer isto, não é para que seja entendido literalmente, mas consegue convencer-nos do ateísmo também, não é? De um lado consegue convencer-nos também da verdade cristã, enfim, personagens como o monge Zósima, não é? O Staret, quer dizer, que tem passagens belíssimas. Por outro lado, também parece que consegue convencer o leitor do ateísmo, e uma pessoa pensa: para onde é que este homem nos quer levar? Quer dizer, tanto nos leva para um extremo como para o outro extremo oposto. Quer dizer, o que é que se passa na alma daquele homem? Sim, é uma certa instabilidade, não é? Eu acho que uma
que uma das coisas que é interessante no Dostoiévski é que há uma questão que era muito discutida na escolástica, que era a questão da liberdade de indiferença, que é se diante de Deus o homem tem liberdade para escolher não seguir a Deus ou não tem. Isto está relacionado com a ideia de natureza humana e com o tipo de liberdade que existe e com a liberdade que existe nas faculdades, mas a ideia de que se o homem está feito para o bem e se vê o bem, a vontade quer aquilo, não é? Nunca vai querer outra coisa. E aquilo que se vê em Dostoiévski é um bocadinho a opção a que poderíamos dentro desta tensão medieval que opôs franciscanos e dominicanos, podia estar mais do lado franciscano, do lado do Ockham, o que quer que seja, que é a ideia de, então, o que é que acontece se há Deus, mas eu não estou com Deus? Quer dizer, o que é que acontece se eu reconheço que aquilo é o bem, mas eu não sou capaz de lá chegar? Quer dizer, e se por isso não vivo como um cristão, e se isso é suficiente para me tirar deste mundo de Deus? Quer dizer, o ateísmo no Dostoiévski não é bem um ateísmo no sentido de negar a existência de Deus, é só no sentido de negar Deus sabendo que ele existe, o que é mais esquisito e o que é mais perturbador, não é? E quer dizer, eu não me parece que haja uma resposta muito definitiva. Isto é, o Dostoiévski, para os grandes romancistas católicos do século XX, era considerado quase um deles, para os grandes nihilistas era considerado quase um deles. Eu acho que há um lado de verdade nisto, quer dizer, o Dostoiévski está de facto empenhado nas suas personagens e nos seus dilemas, e aquilo é preciso cuidado. Eu não diria que o Dostoiévski é um autor católico, nem pensar, também não diria que não é, mas a questão... Ortodoxo neste caso. Sim, católico, cristão, certo, se quer. Sim. Também não diria que não é, mas a grande questão realmente é muito aproveitável do ponto de vista da religião, que é a questão de eu realmente, quer dizer, se Deus não existe, então tudo é possível, e isto não tem um sentido de liberdade, não é? O que isto tem é um sentido de então eu posso fazer o que quer que seja e que nada tem significado. Em última análise, o significado das coisas não pode ser dado por mim, não é? Eu não tenho esse poder. E isso aí no Dostoiévski é muito claro, e é muito claro na facilidade com que coisas externas acabam por abarcar o poder, e por isso é que eu também acho que O Jogador é uma novela importante, porque é precisamente uma novela sobre isso, quer dizer, sobre um destino que é incerto, mas que ao mesmo tempo, portanto, a partida seria sem Deus, mas que mesmo assim não é meu. O que faço é, se eu tenho a possibilidade de olhar para o outro lado, atiro-me ao destino incerto e tenho de me pôr nas mãos dele de qualquer maneira, não tenho hipótese de ser eu a construir o meu destino de alguma maneira. Isso, quer dizer, isto depois vai ser muito importante, não só na história da literatura, como na história da filosofia. Quer dizer, o Heidegger vem mostrar que isto é de facto assim, quer dizer, que nós não conseguimos dar sentido à nossa vida, ou pelo menos total, tem de alguma maneira de vir a alguma coisa, isto é, o nosso sistema de reconhecimento das coisas e o nosso sistema de condução da vida já está orientado de alguma maneira, e pode ser que esta maneira não seja certa. Eu posso estar orientado pelo princípio do prazer, faço as coisas porque elas são boas para mim, mesmo que o prazer não seja no sentido mais carnal, mas seja no sentido intelectual, etc. Mas há um significado já montado na maneira de fazer as coisas, que não fui eu que escolhi, e que é difícil libertar-me disso. E
E esta ideia de que se Deus não existe, então tudo é possível, isto também significa que estes meus temas não têm significado nenhum. Quer dizer, porque é que eu estou montado desta maneira e depois não me consigo libertar dessa maneira de pensar? Porque é que eu tenho uma consciência quando eu, com toda a minha vontade, quero matar a velhota, quero lhe dar a machadada da cabeça e não fazer e viver como um herói e estar assim preparado para a glória napoleónica? Quer dizer, o que é que acontece para haver aqui um entrave que não me deixa ser como eu quero? E isso, pronto, do ponto de vista cristão, é importante, não é? Acho que é isto. Ok. Olha, sim, se calhar agora avançámos aqui, nós gostávamos também que nos falasse um bocadinho sobre alguns dos principais livros deste autor. Então, nós perguntávamos, há bocadinho falávamos do exílio e há 3 grandes romances no período, há outros, mas há aqui 3 que nós gostávamos que tu nos falasses um bocadinho, muito brevemente, claro que cada um deles dava para um episódio inteiro, certamente, mas se nos podias falar um bocadinho sobre o Crime e Castigo, que já falaste, o Idiota e os Demónios. O que é que nos dirias sobre estes livros? O que é que eu diria? Não sei mais o que é que não dirias, não é? Sim. Pois, não, é uma pergunta aberta, mas ou seja, aqui para os nossos ouvintes que possam não conhecer ainda a obra, temas principais, motivos principais, linha condutora da história, não há necessidade aqui de entrar em grande profundidade, mas para apresentar estes livros que são tão conhecidos aos nossos ouvintes que possam não conhecer ainda. Está bem, então só assim num apanhado muito geral, quer dizer, os processos, os demónios, o que quisermos, acaba por ser uma espécie de estudo sobre a psicologia revolucionária, digamos assim. O Crime e Castigo é um romance sobre a psicologia napoleónica e o Idiota, um romance sobre a psicologia religiosa no sentido mais popular do termo, no sentido mais popular, isto é, sobre uma religião menos intelectualizada. É o perfil de um revolucionário, o perfil de um santo e um perfil de um chefe, digamos assim, em que pronto, a história não me interessa muito estar a desenvolver assim do ponto de vista do enredo, para já, porque se os leitores quiserem, se os ouvintes quiserem, sim, para não estragar, leem e pronto, e não há grande, mas o que eu acho que é importante deste ponto de vista é só realçar que de facto aquilo que me parece é que o Dostoiévski, naquele tom febril e etc., acaba por ser mais sistemático do que parece. Isto é, aquilo que o Dostoiévski está a ver, a questão de saber se há de facto alternativas para a maneira como eu devo conduzir a minha vida e se há alguma que não me traga entraves que venham de fora e que eu possa ver como realmente é isto, que me dá uma certeza, etc. Aquilo que estes 3 romances provam é que não, é que a mentalidade revolucionária acaba por falhar, a mentalidade da glória acaba por falhar e a mentalidade religiosa aqui, eu queria só ter um bocadinho de cuidado com essa palavra, aquilo que acontece lá com o Mishkin e com os personagens do Idiota, é no fundo uma personagem que é uma espécie daquilo que na literatura clássica se chama o parvo, o louco ou o ignorante, quer dizer, é aquela a ideia da dota ignorância, da consciência limpa e livre que não tem mal, e quer dizer, e aquilo que nós vemos é como a introdução de uma consciência limpa, como é do Idiota do romance, causa uma convulsão naquela sociedade e acaba por gerar todo tipo de problemas. Por isso, mesmo isso acaba por ser uma maneira de mostrar que
que há ali qualquer coisa de errado, há ali qualquer coisa que não é satisfatória. E pronto, e depois destes, não sei se calculo que iriam falar a seguir, mas os irmãos Karamazov acaba por ser uma espécie de síntese disto tudo, em que nos irmãos vemos as três perspectivas. É engraçado na filosofia moral, chamamos-lhe assim, do fim do século XIX e do princípio do século XX, assim, nos filósofos cristãos mais ligados a esta palavra horrenda e pouco precisa, que é o existencialismo. Há muito esta ideia de que das três hipóteses, quer dizer, que o nosso ponto de vista à partida estaria orientado pelo princípio do prazer, e aquilo que uma pessoa faz naturalmente é seguir este princípio e fazer aquilo que sabe melhor e que lhe parece melhor, etc. Que o princípio do prazer acaba muitas vezes por se revelar insuficiente, porque aquilo que eu faço é ver que as coisas que me dão o prazer muitas vezes não o dão, por isso criam aqui uma certa incerteza. Outras vezes aquilo que fazem é exigir mais e por isso acabam por condicionar a vida para ser vivida em busca de alguma coisa que está sempre a fugir, e por isso este princípio do prazer acaba por ser insatisfatório do ponto de vista humano, e que há uma hipótese natural de resposta a isto, natural no sentido de quer dizer, a que eu poderia chegar só pelas minhas faculdades, que é a resposta ético-racional, que é a ideia de que eu consigo criar um conceito de justiça, mas quer dizer, também essa ideia acaba por se revelar insuficiente, e eu vejo que este conceito de justiça está sempre dependente, mais tarde ou mais cedo, também do princípio do prazer, mesmo que seja um princípio do prazer atirado para um lado muito distante, ou então há a possibilidade deste modo de conduzir a vida vir de fora, que é aquilo a que podíamos chamar um princípio religioso. E aquilo que nós vemos nos irmãos Karamazov é três irmãos encarnarem estes três princípios diferentes, com a particularidade de, muitas vezes na filosofia moral, paramos e queremos parar no ponto de vista religioso, e aquilo que acontece nos irmãos Karamazov é que este princípio religioso também dá problemas e acaba por mostrar, quer dizer, que também a consciência não está bem preparada para acomodar, que também ela derrapa deste princípio e acaba por se tornar qualquer coisa diferente. E isto é muito engraçado no Dostoevsky também. Naquele ensaio, o George Steiner tem um ensaio importante, o Dostoevsky, importante, não é assim tão importante, mas é engraçado, e lê-se bem, e ele fala muito da incerteza que há nos livros do Dostoevsky, e como uma espécie de tensão dramática, e de que isso é importante para a manutenção do interesse do leitor. Quer dizer, nós nunca sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Eu acho que não é só uma questão dramática, é um problema psicológico que o Dostoevsky viu bem, que é a questão de nós não aguentarmos muito tempo a pensar a mesma coisa. E isso é esquisito, mas é de certa maneira constitutivo daquilo que é a nossa cabeça. E nós vemos isto, dizer, se eu vejo uma peça se eu leio um livro que me encanta, adorei aquele livro, no dia a seguir leio outra vez e aquilo já não me provoca as mesmas sensações, já não consigo olhar para aquilo da mesma maneira. Se eu continuar a lê-lo, aquilo que eu vou vendo é que há uma variação grande de ideias que aquilo provoca, não é? Nós não temos a cabeça preparada
para olhar para uma coisa e ela ficar com aquela estrutura sempre, e isso até estorva a nossa maneira de olhar para Deus, não é? Se nós olhamos para aquilo que é maior do que nós e que devia ocupar-nos o tempo todo, mas a nossa cabeça não nos permite que nos fixemos nisto, o que acontece é que até a minha mentalidade, até a minha disposição religiosa, com toda a minha boa vontade de querer seguir Deus, ser um bom noviço, e ele de facto é um homem bom, mas aquilo que acontece é que a minha cabeça não está preparada para olhar para as coisas dessa maneira, e a cabeça derrapa para o outro lado, e o que acontece neste caso é que vai derrapar, e isso é um perigo grande, é uma angústia, e é um dos pontos importantes do Dostoiévski e que eu acho que acaba por passar todos esses livros. Quer dizer, nenhum deles acaba da maneira como começa, nem o Crime e Castigo, nem o Idiota, nem os Demónios, nem os Irmãos Karamazov. Nenhum deles, as personagens estão no mesmo ponto quando começam e como acabam. Há uma variação e que nem sequer vem de fora, não é um Bildungsroman, não é? Em que nós temos uma personagem que fez uma travessia e se tornou mais sábio ou qualquer coisa. Não, aquilo pura e simplesmente de olhar para os mesmos, para o mesmo sítio, de ter a mesma perspectiva, a agulha mudou. E isso é esquisito e é difícil de saber porquê, mas de facto a cabeça funciona assim. Sim. É engraçado também dizeres isso, nenhuma personagem começa ou acaba como começa, porque também, enfim, lembrei-me agora de 2 casos, por exemplo, a Sónia, que é a prostituta de Crime e Castigo, enfim, para todos os efeitos é uma prostituta, mas revela, é quase uma prostituta do evangelho, não é? Uma Madalena, exatamente, quer dizer, mostra ter é quase a causa de conversão se puder chamar uma conversão do personagem principal, ou também o próprio irmão mais velho dos Karamazov, Dimitri, que lá está, é parte, o princípio da vida dele é o prazer, sim, mas depois também mostra ter um coração grande e um grande amor pelo irmão, enfim, não sei se, pronto. E o próprio, exato, e o Ivan também. O Ivan acaba mal, pá. Sim, acaba mal, mas é engraçado, mas com as melhores é intenções, do princípio do dever, mas sim, mas todos eles, é isso. Eu acho que isso vem muito desta ideia de que não é só que as ideias sejam insuficientes, é que a nossa cabeça é insuficiente para as ter, quer dizer, quer variar, e isso é uma coisa que é horrível quando se descobriu a verdade, não é? Porque depois é a segunda parte do problema. Nós podemos não saber qual é a verdade e andar pelos romances todos de Dostoiévski à volta disso, como é que eu devo viver. Mas depois também há o problema a seguir, que é, eu descobri como é que devo viver, é assim, mas a minha cabeça exige que eu varie, quer dizer, eu não consigo estar fixado naquilo, o meu comportamento altera-se, eu vou para o outro lado, e isto é esquisito e é horrível. Ok, eu peço desculpa, vou só dar aqui um salto, mas lembrei-me que é uma dúvida que eu quero esclarecer, porque no romance do Idiota há aquela passagem bastante famosa em que às tantas, creio, não me recordo bem, mas enfim, a frase que toda a gente repete é: a beleza salvará o mundo, não é? E eu ouço muitas vezes dizer, ou ler, ou já li muitas vezes, Dostoiévski costumava dizer que a beleza salvará o mundo. E eu queria, em nome da verdade, perceber se isto é bem verdade. Ou seja, ele escreveu no romance, mas ele costumava dizer a beleza salvará o mundo. Não. É uma ideia dele, quer dizer, não, porque é uma frase, sim, enfim, sim. tem uma grande profundidade, não é? Mas não sei, diz-me tu. Sim, não. Quer dizer, lá está, é uma destas coisas em que nós não sabemos onde é que está a cabeça do Dostoiévski, não é? Está em todas, está no... e isso, quer dizer, não tem a mínima... Quer dizer, não pode ser apresentado como a tese do Dostoiévski sobre a salvação. É mais uma ali, e que também prova a sua insuficiência e pronto, em última análise também é uma derivação do princípio do prazer, mas... Diz uma coisa, qual é que é, agora também para percebermos, e desde já obrigado por toda esta
esta análise que tens feito, enfim, que tens partilhado connosco sobre a obra de Dostoiévski, mas também queremos saber qual é que é a tua relação com Dostoiévski, e se tivesses de dizer uma obra preferida do Dostoiévski, qual seria e porquê? Não sei, olha, o Crime e Castigo foi assim a primeira obra de literatura séria que eu li percebendo que era literatura séria. Quer dizer, já tinha lido outras coisas antes, mas como romances de aventuras ou como quer que seja, o Crime e Castigo foi a primeira vez que eu percebi aqui há alguma coisa diferente, e por isso tenho uma ligação forte a esse livro, não é? Depois os irmãos Karamazov, como é que eu ia dizer, os irmãos Karamazov acabam por estar mais presentes na cultura ocidental, e uma pessoa acaba por lidar muito com os irmãos Karamazov, e por isso tem uma opinião mais consolidada sobre o livro. Quer dizer, li aquele ensaiozinho do Freud que ele não gostava, mas que é muito bom, li aquele discurso não li tudo, mas li umas partes boas daquele discurso do Heidegger sobre os irmãos Karamazov, e por isso, quer dizer, também acaba por ser uma coisa que é um instrumento importante para pensar o tempo todo, e por isso também tem importância, também tem importância para mim, e acho que é claro isso. O Idiota, como é que eu ia te explicar? Eu tenho uma certa simpatia por aquilo, porque aquela ideia da outra ignorância, isto parece que eu estou a dizer mal do Nicolau de Cusa, que é quem tem o livro da outra ignorância, e que é nos termos um bocadinho diferentes, mas vá, do elogio da loucura, do Erasmo, etc., sempre foi uma coisa que me pareceu um bocadinho coxa, quer dizer, uma ideia incompleta, e o Idiota, em certo sentido, explora as debilidades dessa ideia, e por isso também tenho alguma simpatia pelo Idiota, mas é isto. Eu tenho também uma relação conturbada com o Dostoiévski, quer dizer, eu não diria que seja dos meus escritores de eleição, no sentido de que há escritores que nós nos lembramos para sempre como uma coisa fantástica. Quer dizer, eu de cada vez que penso nos últimos capítulos do Moby Dick, naquele capítulo em que o navio Ruth está aos zigue-zagues à procura dos filhos do capitão, e o Ahab não ajuda a procurar, e, quer dizer, aquilo provoca sempre a mesma impressão e parece-me sempre fortíssimo. Com o Dostoiévski isto tem fases, à medida que uma pessoa se vai afastando dos livros, eu acho que também vai sobressaindo o lado mais de cordel daquilo, o lado mais charuposo no dramático, os lados mais óbvios. Depois também lemos, e a verdade é que isso passa realmente para segundo plano, mas é verdade que o Dostoiévski é um escritor que é isso, por quem eu guardo simpatia destas primeiras leituras, por quem que acho que tem muitas coisas interessantes, mas também, quer dizer, também é muito fácil, estando um bocadinho mais treinado e lendo mais coisas, conhecer-lhe os defeitos e perceber algumas coisas que ali não são tão interessantes, e pronto, e é isso que acaba também por acontecer, embora é isso, da mesma maneira que os enredos são instáveis, e que o Dostoiévski é quase instável, também a minha relação com ele é um bocadinho instável. Pronto. Boa. Olha, agora pedindo aqui também o teu comentário quanto a uma opinião que nós temos, pelo menos eu tenho ouvido, surgiram muitas
muitas opiniões, muitos textos, debates académicos, etc. Agora, no contexto deste aniversário. E uma coisa que a mim particularmente me aborrece um bocado é quando se insiste na ideia de procurar confinar o Dostoiévski na Rússia, como se as suas obras não fossem, por um lado, sucessos mundiais e por outro lado, as temáticas não extravasassem largamente a cultura e a sociedade russa do século XIX. Porquê é que se insiste tanto nesta ideia de querer dizer que Dostoiévski era só um autor que fala sobre a Rússia do século XIX? Parece-me que há, se calhar, um certo receio de reconhecer que a natureza humana é uma só e, portanto, aquilo que ele lá está a dizer sobre a Rússia do século XIX certamente também nos diz respeito no Portugal do século XXI e na França do século XXI e nos Estados Unidos e na Alemanha e no Brasil e até na China, por estranho que possa parecer. O que é que tu achas? Sim, eu acho que há um lado no Dostoevsky que é importante, quer dizer, acho que por um lado é importante acentuar a importância que há no facto dele ser um escritor russo, porque eu acho que às vezes nós não percebemos isto com clareza, mas para falar do livro que acabei de falar, quando nós vemos o Moby Dick, vemos que aquilo era um livro impossível de escrever na Europa do século XIX, quer dizer, ele passa 100 capítulos a descrever partes de baleias, quer dizer, e a forma como aquilo, de repente, a ação de matar a baleia passa-se nos 3 últimos capítulos, uma coisa, nas últimas 30 páginas, é assim de um romance de 600, e a variação que aquilo tem começa com uma coisa de ação e de repente o tempo no barco passa para uma espécie de tratado anatómico das baleias, faz aquilo. Seria um romance impensável numa Europa que já tivesse mais treinada para os mecanismos do romance, não é? Quer dizer, nós vemos, é um bocadinho mais tardio, mas quando o Zola faz os ensaios dele sobre os romancistas naturalistas e sobre o romance naturalista, nós vemos que já há de facto uma teoria do romance pensada, já se sabe como é que o romance se faz, que técnicas é que se usam para acentuar mais isto, mais aquilo, e há ali 2 cantos do mundo em que de facto é possível fazer outra coisa, e aquilo que estão a fazer é outra coisa e outra coisa estranhíssima, e isso nesse sentido quer dizer, o Dostoiévski é mesmo russo e não podia ser outra coisa, porque nenhum francês e nenhum inglês iria escrever uma coisa naquele género, quer dizer, sem nós sabermos quase onde é que se está, não é? Ser romances, me lembrar do João Gaspar Simões, que foi assim durante muitos anos o grande crítico português, escreveu uma série de romances sem azeite nenhum, ele chamava-se Ele é o romance dentro de uma cabeça, e era todo dostoiévskiano, muito datado, mas esta ideia de um romance dentro da cabeça, quer dizer, vem claramente do Dostoiévski, e é de um Dostoiévski que não podia vir de outro lado, se calhar podia vir da América, mas havia outros assuntos que a Rússia dava e uma conformação psicológica que a Rússia dava, e sobretudo aqueles pesos dos rituais, aquela violência, tudo isso, e a violência humana, não tanto exterior, não é? Porque o romance americano tem muito isto de construção contra o exterior, tem o Thoreau, tem essas coisas todas. Na Rússia não é bem isso que se passa, há agressividade de condições, mas é sobretudo aquelas relações humanas brutas que são importantes, e nesse sentido eu acho que de facto há um lado russo no Dostoiévski. Isto não quer dizer que não haja também um lado universal, isso claro que há,
se a ideia é negar a natureza humana, sei, é assim, também é muito, muito difícil dizer o que é que, o que é que ou melhor, há muitas coisas que podemos entender por natureza humana, não é? Nós podemos entender a natureza humana como aquilo para que a natureza humana tende, e aí tanto podemos dizer que é Deus, como podemos dizer que é aquilo que tendemos no sentido mais prosaico e numa estrutura de alguém que tem um bocado original, quer dizer, nós tanto podemos tender para Deus como podemos tender para o prazer, e nesse o prazer de cada um pode ser diferente, e podíamos negar a universalidade de uma natureza humana neste sentido, não é? Mas acho que não sei, pode ser que seja, mas acho que não é propriamente com uma vontade de negar a natureza humana que se acentua o lado russo do Dostoevsky. Mas não sei, se calhar também não li tudo o que se publicou sobre ele. Não. Agora, se for, também é isso, não é muito preocupante, porque nós podemos entender a natureza humana de tantas maneiras que há sempre maneira de dar a volta a isso, e sobretudo a impressão que os livros do Dostoevsky deixam é muito clara, e acho que não há maneira de confinar aquilo ou que quer que seja, porque qualquer pessoa percebe o que de si própria está implicado naqueles livros. É isso. Pois, sim, a pergunta, lá está, era porque eu também, obviamente, não li nem ouvi tudo o que foi falado no ano passado, e eventualmente este ano também se continuará a falar, pelo menos nós, mas é porque, quer dizer, os temas, não é, que são abordados, e todas as questões não me parecem ser só as questões das pessoas que viviam na Rússia do século XIX, era nesse sentido, mas, e penso que deixaste claro que de facto, embora essa circunstância seja incontornável e claro que tolda e marca aquilo que é a obra de Dostoiévski, depois acaba por nos remeter para questões que não são unicamente russas. Era isso que nós achávamos. Agora estamos já aqui na reta final desta nossa conversa. Eu faria aqui mais uma questão e depois passava ao Vasco também, caso tenhas já, Vasco, mais alguma questão, ou depois para concluires. Mas eu fazia aqui uma pergunta mais de ordem prática, que certamente não tenho uma resposta certa, imagino, mas que é sempre útil para quem se queira iniciar aqui na leitura de Dostoiévski. Se tens alguma sugestão de como é que se deve ler a sua obra, se há alguma ordem em particular que possas recomendar, alguma tradução em particular para português que recomendes, provavelmente diretamente do russo, do Filipe Idalina Guerra, do António Pescada, não sei se tens alguma preferência entre alguma destas. Enfim, estas questões aqui para quem queira pegar por um Dostoiévski pela primeira vez. Não, eu acho que o Dostoiévski tem esta vantagem, que é ser, não no sentido pejorativo, mas ser um autor óbvio, quer dizer, aquilo é espampanante, é eletrizante, não é? E por isso acho que assim destes principais, depois, claro, depende daquilo que uma pessoa está habituada a ler, e da extensão e do tempo que está disposta a investir naquilo, mas acho que qualquer um destes se lê bem, e as traduções portuguesas também, quer o António Pescada, quer os Guerras, são bons tradutores. Aquilo, pronto, eles têm o cuidado sempre de tentar explicar que é isso, que do ponto de vista formal as traduções antigas são muito influenciadas pelo francês, que foi embelezando o russo, e que eles tentam retomar o russo. No caso dos Guerras, eles têm uma opção que eu acho um bocadinho discutível, que é a ideia de que as traduções são coisas
vivas, no sentido que quase cada geração precisa de uma tradução nova, digamos assim, e eles muitas vezes, com a ideia de que se o autor está a usar calão da época, aquilo que eu perceberia melhor seria o calão da minha época, e muitas vezes usam assim expressões que claramente são anacrónicas em relação àquilo que o Dostoiévski faria, mas que Dostoiévski ou outros autores, mas que são usadas para nós percebermos que aquilo é feito com a intenção de usar a linguagem moderna ou a linguagem dos miúdos ou qualquer coisa, e por isso, nesse sentido, às vezes nós podemos estranhar, podemos até achar ridículo, sei lá, um personagem do século XIX a dizer ok, mas é com este sentido, é com o sentido de que é preciso para o leitor que não está dentro dos dialetos e das gírias russas, alguma indicação que o puxe para aquilo, e por isso, pronto, pode estranhar, mas aquilo tem um sentido, e são bons tradutores, Guerras, o Pescada, acho que sim. Não... Sim, então, Bernardo, se me permitires, acabo aqui com uma pergunta que também, enfim, pede uma resposta sintética, mas, enfim, de facto, quando lemos Dostoiévski ou algum dos outros grandes romancistas, até especialmente os russos, seja Tolstói, seja Turgenev, um pouco anterior, embora contemporâneo de Tolstói e Dostoiévski, depois no século XX, Bulgakov, Solzhenitsyn, parece que estes russos alcançaram aqui um nível de profundidade muito grande nos temas que abordaram, e às vezes, enfim, eu que também admito que tenho muita literatura portuguesa para descobrir, mas precisamente parece que às vezes em Portugal não temos nenhum, certamente temos bons romancistas, mas nenhum que tenha ido a fundo nas grandes questões do ser humano, não é? Quer dizer, porque é que cá estamos, para onde vamos, o que é que significa eu ter a minha consciência e o que é que significa eu debater-me com a minha consciência. Porque é que achas que naquele canto do mundo, enfim, não é bem um canto, mas pelo menos naquele canto da Europa isto aconteceu, e em Portugal, que por acaso está noutro canto, talvez isto não tenha acontecido. Eu digo talvez porque se calhar não é a tua opinião, e também peço naturalmente. Não, e não é só, se me permites aqui complementar, sim. Vasco, e não é só a questão de não terem ido tanto a fundo ou de não terem tanta profundidade que até eventualmente podem ter, porque eu não tenho tanta cultura de literatura portuguesa quanto isso, mas uma coisa que é objetiva é não há nenhum autor português que tenha tido a mesma expressão global, não é? Do ponto de vista, ou seja, uma pessoa em qualquer parte do mundo conhece Dostoiévski e penso que não haja tantos leitores assim a conhecer um romancista português. Mas diz-nos tu, Tim. Sim, a resposta sintética é não sei. Não, mas sim, matizando um bocadinho, acho que não é exatamente verdade, no sentido em que nós temos dois escritores, não são romancistas, mas que é o Camões e Pessoa, que, quer dizer, se hoje em dia não conhecem tanto o Camões é porque não se conhece tanto de literatura daquela época, mas quer dizer, está perfeitamente estabelecido no cânon mundial como um dos grandes escritores de 500, e não é exatamente um romance, porque na altura também não havia exatamente romances, mas é do mais narrativo que há na literatura da época, e é do mais próximo que podemos ter quase de um romance. E o livro do Desassossego, que é cada vez mais conhecido e acaba por ser uma espécie de romance neste sentido, e que puxa exatamente essas coisas. É muito uma coisa que ali naquela altura tem um paralelo, acho eu, mas que é os cadernos de Malta Laurentiis Briga
do Rilke, que é assim do mesmo género, fragmentário e sobre um anónimo, etc., acaba por ser aquilo que de mais próximo nós temos. Não é tanto um romance, porque o romance, como estrutura preferencial da grande literatura, também nós muitas vezes não temos muito esta ideia, mas é um bocadinho datado, quer dizer, aquilo é ali do século XIX. A grande literatura do século XX, de alguma maneira, implode com o romance. Nós temos o Proust, que é transformar aquilo num, quer dizer, pôr esteroides a ponto daquilo já não ser exatamente um romance. Temos o Joyce, que também transforma romance noutra coisa, não é? Quase numa coisa de linguagem. Temos o Kafka, que tira o pormenor dos enredos e uma pessoa não sabe bem em que é que está a navegar. E temos estes escritores assim mais de fragmentos, em que a estrutura não é tão linear e em que aquele sentido oitocentista de uma história acaba por passar para segundo plano. Por isso, aquilo que nós temos é, para ter se nós não tivermos só a falar do romance, acho que temos poucos, mas também é um país pequenino, não é? Já é muito bom ter dois grandes escritores com mais alguma coisa pelo meio, mas assim dois mundialmente famosos. Se estivermos a falar ali daquele período específico em que o romance realmente dá cartas, que é o século XIX, enfim, temos um bom escritor, um grande romancista, mas noutra tradição, quer dizer, na tradição de Flaubert, quer que seja, que é assim mais de análise social e de costumes, etc., que é essa, e temos um escritor que é intraduzível e que por isso nunca poderia ser conhecido, que é o Camilo, porque a maneira como ele anda pelo vocabulário português e tudo isso torna aquilo intraduzível, não é? Uma coisa sobre a especificidade do português e mesmo nos temas. Tem também isto, quer dizer, Portugal teve um século embranhado em guerras civis, etc. Havia muito com que nos entretermos na especificidade portuguesa e nisso, pronto, até mesmo os romances acabam por ser um bocadinho prosélitos nisto, ou de um lado ou do outro. Nós vemos ainda por acaso já não sei, o Carlos Malheiro Dias viveu ainda bem avançado no século XX, mas não sei se aqueles romances deles, o tal de Albergaria e não sei o quê, são ainda do fim do século XIX ou já do princípio do século XX. Mas de qualquer maneira, quer dizer, já muito tarde, ainda é um romance sobre o rapaz educado pelos liberais, o outro educado pelo padre com mentalidade absolutista, não sei o quê. Quer dizer, havia ali de facto uma grande tensão que pode ter levado os escritores a ocuparem-se muito daquilo que era próprio da política, etc. Mas pronto, mas quer dizer, eu não acho que isto seja grande análise, nem muito válida, mas pronto, se calhar são pistas, não sei. E olha, muito obrigado por esta conversa, Bernardo, estamos muito agradecidos, e os nossos ouvintes também de certeza que estão. Convidamos os nossos ouvintes a visitarem a Livraria Bizantina, portanto, seja na Rua das Portas de Santo Antão, seja na Rua da Misericórdia, pode ser que estejas por lá, e também naturalmente a acompanharem as crónicas que vais escrever para o Jornal Observador, que também são sempre muito interessantes. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite e quem sabe voltarás, de facto. Acho que fica claro nesta conversa, não sei, Bernardo, o que achas, mas que não esgotámos aqui hoje o tema de conversas que podemos ter com o Tim, nem que seja, temos que ler o Moby Dick. Mal iniciámos, eu diria, o Moby Dick é elegível. E vi tirar dúvidas, mas acima de tudo, muito obrigado e espero que também tenhas, obviamente, gostado. Sim, senhor, obrigado eu. E até à próxima. E até à próxima, exatamente, muito nós temos aqui sempre uma frase de conclusão que é praxe,
Mas cabe a mim, não é verdade? É, dá-lhe. Este foi mais um episódio. Sabes de cor. Pois sei. Sabes de cor. Vai, agora deixa-me deixar. Este foi mais um episódio do Podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like neste episódio, de subscrever a nossa página do YouTube, de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Mas, acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.